Epilepsia, cetonas e jejum. A cura pelo jejum. No início da década de 90, poucos tinham ouvido falar do metabolismo da cetona. O metabolismo da cetona estava intimamente ligado à prática de jejum. Ao longo da história, os benefícios para a saúde do jejum apareceram em uma estranha variedade de livros de história, de literatura e livros didáticos médicos. Hipócrates fez referência às propriedades curativas do jejum. Disse ele: todo mundo tem um médico interno, só temos que ajudá-lo em seu trabalho. A força natural de cura dentro de cada um de nós é a maior força em ficar bem. Comer quando você está doente é alimentar a sua doença. Historicamente, o valor terapêutico do jejum está ligado à epilepsia, mais do que qualquer outra doença. Os gregos também chamavam a epilepsia de doença sagrada. E como a civilização antes deles, eles a viam como uma forma de possessão espiritual. Os tratamentos excêntricos, desajeitados e bizarros que se seguiram foram um reflexo da misteriosa e desconhecida origem da epilepsia. As tentativas dos médicos de suprimir ataques epiléticos foram uma sequência de tentativa e erros. Sangria, trepanação do crânio, remoção de ovário e glândulas suprarrenais, inúmeras drogas, ervas, tinturas. Você pode escolher. Um médico romano escreveu uma vez, quando testemunhou epiléticos bebendo sangue das feridas de gladiadores moribundos. Que doença desgraçada que torna tolerável um remédio tão miserável. Na década de 20, beber sangue não era mais sugerido como cura, mas pouco havia mudado. Muitas curas modernas não são menos miseráveis, escreveu um respeitado neurologista. Antes da década de 20, as terapias modernas para a epilepsia consistiam em duas drogas, bromo e luminal, que é o fenobarbital. Ambas as drogas eram apenas marginalmente boas na prevenção de convulsões e vinha com um mosaico de efeitos colaterais, juntamente com uma sedação pesada. Então, em 1920, Hugh Coughlin, um médico osteopático que trabalhava sem drogas no sanatório de Battle Creek, em Michigan, alegou ter encontrado uma cura para a epilepsia. Coughlin corajosamente alegou que um jejum de apenas águas de 20 dias era uma cura infalível para a epilepsia. A alegação de Coughlin se espalhou, levando a Hawley Galen, um endocrinologista altamente respeitado no Hospital Presbiteriano de Nova York, a testar a alegação de Coughlin. Então, em 1921, Galen apresentou suas descobertas a uma plateia lotada na convenção anual do American Medical Association, depois de jejuar 30 pacientes por 20 dias em sua clínica. 87% dos pacientes ficaram livres de convulsões. Um paciente de Galen, que ele tratou, era filho de um rico advogado de Nova York chamado Charles Holland. Seu filho tinha sofrido com drogas no tratamento convencional e pagou um alto preço em efeitos colaterais. Depois que o tratamento de jejum de Galen curou o seu filho, sem nenhum efeito colateral das drogas, Holland ficou chocado e inspirado o suficiente para escrever um cheque de $5.000. Olha, isso é muito dinheiro para aquela época. Para John Hopkins estudar por que o jejum funcionou. Assim, os pesquisadores coletaram e analisaram exaustivamente amostras de urinas e sangues colhidas de pacientes em jejum, detalhando cada observação, desde perda de água até equilíbrio de eletrólitos, equilíbrio ácido-base, e, curiosamente, mencionaram a ocorrência de duas pequenas moléculas, beta-hidroxibutirato
e o acetoacetato, no plasma e na urina dos pacientes em jejum. Para os pesquisadores de Hopkins, os compostos eram um mistério. No final, eles concluíram que era um produto de resíduo sem sentido, ou um subproduto da oxidação incompleta de gorduras.